Eu recebo aqui no estúdio o psiquiatra Ricardo Nogueira, ele que é coordenador do Centro de Promoção da Vida e Prevenção ao Suicídio do Sistema de Saúde Mãe de Deus, que tem um trabalho importante junto com o governo do estado na prevenção. Afinal, a gente está falando de um problema muito grave de saúde pública. São 3 suicídios por dia no Rio Grande do Sul em média. Isso no ano soma 1.000. São mais de 1.000 suicídios, além de todas as tentativas, dezenas de tentativas de suicídio todos os dias. E para conversar sobre este assunto, esclarecer a população, tentar ajudar na identificação de pessoas com risco de suicídio, nós recebemos então o Dr. Ricardo Nogueira. Obrigado pela presença aqui, boa tarde. Boa tarde. O Rio Grande do Sul, no Brasil, tem as taxas mais altas de suicídios ainda? Na verdade, é o Rio Grande do Sul e Roraima, né? Sendo que no ano de 2010, Roraima passou o Rio Grande do Sul. Só que Roraima tem uma população muito pequena, então, proporcionalmente, Roraima é maior. É que até 2009, o Rio Grande do Sul não tinha um programa de prevenção ao suicídio. Em 2009, na verdade começou em 2008, e já começaram os primeiros resultados a partir de 2009. Então, pela primeira vez na história, né, em 2008 o Rio Grande do Sul teve 1.158 suicídios. Aí em 2009, já com o nosso programa de prevenção ao suicídio, junto à Secretaria Estadual de Saúde, foi reduzido em 5%, então baixou para 1.108. Em 2010 baixou mais ainda, baixou para 1.035, houve uma redução de 6%, no total em 2 anos 11%, foi a maior redução na história. E nunca na história do estado havia redução em 2 anos seguidos. Mas para que se caracterize uma redução epidemiológica, teria que ter 3 anos seguidos. Nós conseguimos aí em 2011 uma redução aí, no meu entendimento, até certo ponto pífia, que foi de 1.035 para 1.026, mas houve redução, continuou reduzindo. Então, pelo 4º ano consecutivo, os dados de 2012 não foram fechados, mas são 4 anos de redução na sequência agora. E o dado que chama mais atenção é que no ano de 2011, nós concentramos o trabalho aqui em Porto Alegre. E aí nós conseguimos aqui em Porto Alegre também a primeira redução na história, porque Porto Alegre é a capital com a maior incidência de suicídios do Brasil. E aqui é um dado muito delicado, porque a maioria desses suicídios é na faixa etária dos 15 aos 29 anos, entre adolescentes. E tem um dado muito interessante da pesquisa da professora Blanca Verlang e da Vivian Roche Borges, lá da PUC, que elas constatam numa pesquisa que elas fizeram com 538 adolescentes, que 36% desses adolescentes tinham depressão e desesperança. Aliás, doutor, entra em algumas perguntas que já começam a chegar aqui pelo torpedo 81243398. O ouvinte não se identifica, ele diz: o suicídio provém da depressão, é exclusivamente disso? Não. Ele é multifatorial, mas num percentual de 33% dos casos está associado com a depressão, mas associado com depressão mais o uso de álcool e drogas. É assim, a pessoa que tem depressão, ela tem ideação suicida, mas ela não tem coragem e nem força para se matar. Aí quando ela associa álcool e drogas, o álcool e as drogas, eles aumentam a impulsividade e a agressividade do paciente. Aí ele tem coragem de planejar e executar. Na semana passada a gente teve o caso do ator gaúcho Valmor Chagas, que ele morava no interior de São Paulo e se matou aos 82 anos com um tiro na cabeça. O senhor já falou que aqui em Porto Alegre o perfil é de jovens, 15 a 29 anos. No Rio Grande do Sul, dentro destas 1.000 pessoas que se matam todos os anos, qual é o perfil delas? Dá para dizer que são jovens ou é bem variado, tem muitos idosos também? A análise que a gente faz de uma série histórica, né? Desde 2000, ou seja, desde o ano de 2000, nós temos mais de 1.000 suicídios por ano no Rio Grande do Sul, sendo que está havendo uma redução de 2009 para cá. Mas o perfil também mudou. Na maioria dos casos, ainda é entre idosos. E, na média, pacientes com mais de 50 anos.
Isso no estado como um todo. No entanto, nas cidades metropolitanas e universitárias do Rio Grande, nós temos aqui o estudo que eu até posso te mostrar. Por exemplo, aqui na região metropolitana, Porto Alegre tinha 100 suicídios por ano até 2010. Aí nós fizemos um projeto aqui com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, reduzimos em 8%. No outro ano já reduziu para 92%. No entanto, esse problema não é só de Porto Alegre, de toda a região metropolitana. Canoas tem 15, Gravataí 13, Novo Hamburgo 17, São Leopoldo 11, Sapiranga 9, Sapucaia 9, Viamão 15, e são números absolutos. Por que o Rio Grande do Sul tem estas taxas expressivas, as maiores do Brasil, como o senhor já disse, e qual é a comparação que pode ser feita com outros países desenvolvidos, por exemplo, na Europa, ou nos Estados Unidos ou no Japão? Seguinte, o Japão é um caso sui generis, né? O Japão é o 6º país do mundo com maior incidência de suicídio. Só que o suicídio no Japão ele não é tabu, ele é aceito, né, socialmente. A pessoa que cai em desonra... Um político, por exemplo, que é pego roubando, né, dinheiro público, né, então, ele acaba se matando depois. Exato, inclusive na frente da própria família. Isso é uma honra, porque na verdade ele está lavando a sua honra, né? O problema do suicídio não é mais um problema europeu. Por quê? Porque na Europa foi criado um projeto chamado Suprimir, da Organização Mundial da Saúde. Na verdade, ele foi criado na Suécia, no Instituto Karolinska de Estocolmo, depois foi evoluindo e foi aplicado na Finlândia, na Suécia, na Noruega, na Alemanha, em Malta. Em todos esses países houve a redução do suicídio. Por exemplo, na Suécia hoje é menos 39%. Aonde que estão os maiores incidentes de suicídios do mundo hoje? É China, Índia, Rússia. Quando tu ouve falar esses 3 países, o que te vem à mente? Os países em desenvolvimento, os chamados BRICS. Mas está faltando um nos BRICS. Quem é o um? Somos nós, o Brasil. O Brasil tem 9 mil suicídios por ano. 9 mil. Sendo que 1.000 são no Rio Grande do Sul. 1.900 em São Paulo. E aí depois se distribui pelo resto do país. Mas o que chama atenção é que o Rio Grande do Sul, infelizmente, o suicídio é uma tradição gaúcha. E aonde tem gaúcho tem suicídio. Então onde é que tem suicídio? Santa Catarina, Paraná, que foram colonizados pelos gaúchos. No Centro-Oeste. E no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul. Porque nós gaúchos lá estamos. Então isso aí é um problema que também tem, por exemplo, na região de Venâncio Aires. Venâncio Aires é a cidade que tem a maior incidência de suicídio do mundo. Se nós pegarmos a zona rural de Venâncio Aires, proporcionalmente é a maior incidência de suicídio do mundo. Maior que a China, maior que a Rússia, maior que a Índia. Isso é uma questão cultural ou tem relação com o uso dos agrotóxicos do fumo? Isso tem também, né? Então, segundo pesquisas realizadas naquela região, a influência do uso do tamaron. Tamaron é um organofosforado que tem uma substância que causa depressão do sistema nervoso. O que acontece? Os fumicultores, eles não usam equipamento apropriado para se proteger. Eles não usam óculos, não usam luvas para que sejam protegidos. E esse mesmo fenômeno, ele ocorre em outras regiões fumageiras do Brasil, como em Arapiraca, em Alagoas, e no Recôncavo Baiano. E tem uma cidade também do interior do Espírito Santo, né? Então a gente tem que ter uma visão desse contexto e também não podemos esquecer que, na verdade, depois da zona rural de Venâncio Aires, a maior incidência de suicídio do mundo é na Estônia e Lituânia, que eram países da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estamos conversando com o coordenador do Centro de Promoção da Vida e Prevenção ao Suicídio do Sistema de Saúde Mãe de Deus, psiquiatra Ricardo Nogueira. O Sistema Mãe de Deus tem uma parceria com o governo no estado na prevenção dos suicídios aqui no Rio Grande do Sul. A gente continua conversando com ele, mas antes nós temos as notícias da região.